Sabe, a história de Yitro é, sem dúvida, uma das mais fascinantes que a gente encontra na Bíblia. E o legal é que ela funciona como um verdadeiro mapa, sabe? Um mapa para uma transformação espiritual bem profunda. Ele não é só um personagem lá do passado, não. Ele é tipo o modelo perfeito de qualquer pessoa que, em algum momento da vida, resolveu buscar a verdade para valer. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como que um sacerdote pagão, um cara que estava assim, totalmente imerso na idolatria, consegue dar uma virada de chave tão radical na vida, a ponto de ter uma porção inteira da Torá com o nome dele? Pensa bem, isso é gigante. E o timing da história de Yitro, olha, é simplesmente perfeito. Ela aparece num momento super estratégico, sabe? Bem ali, um pouquinho antes da entrega da Torá no Monte Sinai. E claro, isso não é coincidência nenhuma. A mensagem é universal e muito clara. A porta para a verdade está sempre aberta. Não importa de onde a pessoa venha, qual a sua bagagem, se a busca for genuína, o caminho existe. E aqui é que a gente chega no pulo do gato da história toda. O que fez a experiência de Jitro ser tão diferente? Porque, vamos combinar, não foi só ele que ficou sabendo dos milagres no Egito. Muita gente viu. Então, por que só ele teve essa transformação tão profunda? A resposta está numa única palavra. A Torá faz questão de usar um verbo bem específico, yishma, que significa ele ouviu. E olha, isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é a pista fundamental. É exatamente essa palavra que separa uma mudança superficial de uma transformação de verdade, lá na alma. Porque não se trata de ouvir uma fofoca ou uma notícia. É um tipo de ouvir completamente diferente. Para a gente entender bem essa diferença, é só comparar dois grupos. De um lado, você tem o Erev Hev, aquela multidão mista que pegou carona na saída do Egito. Eles viram os milagres com os próprios olhos, e a conversão deles foi movida pelo quê? Pelo espanto, pela oportunidade, pela busca de algum benefício pessoal. Agora, do outro lado, a gente tem Yitro. Ele não viu, ele ouviu. E esse ouvir gerou um entendimento genuíno. Ele não estava atrás de vantagem, ele estava atrás da verdade, pura e simples. E aí vem a conexão mais incrível. O verbo que a Torá usa para Yitro, Yishma'a, é da mesma raiz da palavra Shema. Sim, do Shema Israel, a declaração de fé mais central, mais importante do judaísmo. Ou seja, ouvir nesse contexto não tem nada de passivo. Significa entender, internalizar a unidade de tudo. É perceber que por trás de todos os fenômenos do universo, de tudo que acontece, existe uma única fonte. Ok, então como é que essa jornada acontece na prática? Bom, a viagem física que Yitro faz, atravessando o deserto para encontrar o Moisés, é na verdade uma metáfora poderosíssima. Uma metáfora para os desafios internos que qualquer um enfrenta no processo de transformação. O deserto aqui não é só areia e sol, é um lugar de prova, de teste, de autoconhecimento. E esse deserto simbólico não é um lugar vazio, pelo contrário, ele é tipo um campo de treinamento intenso, com 7 desafios bem claros. Começa com coisas práticas, tipo mudar hábitos, alimentação, o jeito de agir. Depois a coisa vai ficando mais profunda, enfrentar a gozação dos antigos amigos, lidar com a solidão e o mais difícil de todos, que é o último passo, abrir mão da própria vontade para seguir uma vontade maior. Cada etapa dessa é um degrau nessa escalada da transformação. E depois de passar por tudo isso, de atravessar esse deserto interior, Yitro chega no teste final. É o clímax da jornada dele, o chefão da fase, digamos assim. Ele precisa encarar o conceito mais profundo de todos, a verdadeira natureza da unidade divina. Para a gente sacar qual é esse segredo final, a gente precisa entender 2 nomes divinos. Vamos por partes. O primeiro é Elohim. Pensa em Elohim como o poder divino que está operando dentro do mundo, na prática. É a força que está por trás da natureza, das leis da física, da criação e também do julgamento. É o poder manifesto. Agora, em contraste total, a gente tem o nome impronunciável, YHWH. Esse nome representa a fonte de absolutamente tudo. É o aspecto que está além da natureza, além da criação. É a unidade total, transcendente, a fonte de misericórdia da qual o próprio poder de Elohim emana. É a origem de tudo. Para ajudar a visualizar uma ideia tão abstrata, tradições místicas como a Kabbalah usam diagramas, tipo a famosa árvore da vida. O que ela faz? Basicamente, ela desenha um mapa de como essa energia divina, que é uma só, lá em cima, vai se manifestando em diferentes atributos e poderes aqui no nosso mundo, aqui embaixo. É um jeito de organizar essas ideias na cabeça.
Então, o imenso desafio para Iatro, que vinha de um mundo cheio de deuses, era justamente abandonar o dualismo, sabe? Aquela ideia de que existem deuses do bem e deuses do mal, forças opostas que vivem numa eterna batalha cósmica. O grande salto dele foi entender que tanto aquilo que a gente chama de bem quanto aquilo que a gente chama de mal, na verdade vem da mesmíssima fonte. E aí, vem um momento da virada de chave, a epifania, a grande declaração de Iatro, quando ele fala: agora eu sei que YHWH é maior que todos os Elohim. Ele não está só comparando dois deuses como se fossem dois lutadores. Não. O que ele está dizendo é algo muito mais profundo. Ele está afirmando que a fonte única e transcendente, YHWH, é a origem de todas as forças que se manifestam no universo, que são os Elohim. Sejam elas forças que criam ou que destroem. Tem uma analogia ótima para isso. Pensa assim, Elohim é a força que consegue levantar 500 quilos. É um poder imenso, é real. Mas YHWH é a capacidade de levantar uma tonelada. Yitro não negou o poder que ele via no mundo, o poder de Elohim. Ele só entendeu finalmente que esse poder todo vinha de uma fonte única e infinitamente maior. Tá, mas e aí? Depois dessa jornada toda, de chegar nesse entendimento tão profundo, valeu a pena? Qual é a recompensa? A Torá mostra que os prêmios por alcançar esse nível de percepção são, assim, extraordinários. E o mais maluco de tudo é que as recompensas por essa compreensão tão profunda estão literalmente escondidas, codificadas dentro do próprio nome que Yitro finalmente entendeu, Elohim. E usando o método de interpretação mística chamado gemátria, dá pra gente revelar quais são essas promessas. Basicamente, são 3 grandes recompensas. A primeira, a vida eterna. Por quê? Porque a pessoa consegue unir o julgamento, que é Elohim, e a misericórdia, que é YHWH, e entender que são uma coisa só. A segunda, a realização dos desejos. Faz sentido, né? Se a pessoa se alinha com o poder que cria a própria realidade, a sua vontade e a vontade do universo entram em sintonia. E por último, a cura. Tanto a cura física quanto a espiritual, que vem de se reconectar com a fonte de toda a vida. No fim das contas, a jornada de Yitro deixa a gente com uma grande reflexão. A multidão foi movida por aquilo que viu, por um espetáculo. Foi algo externo. Mas Yitro foi transformado por aquilo que ele se esforçou para ouvir e principalmente para entender. Foi uma busca interna. E a pergunta que fica para a gente pensar é essa. A verdadeira transformação, aquela que muda a gente por dentro, ela vem daquilo que nos é mostrado de bandeja ou daquilo que a gente rala para entender?